Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Palavra do Senhor. Aqui nós aprendemos mais e mais sobre assuntos diversos da Palavra do Senhor que nos confortam, que nos animam, nos dão aquela força para continuar no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre provações. Por que as provas acontecem? Provas em nossa vida. Será que Deus gosta? Será que Deus tem prazer em ver o seu povo sofrendo? As pessoas que acreditam nele? Será que Deus tem aquele prazer em ver pessoas sofrendo neste mundo, passando por dificuldades? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos abrir o que está escrito no livro de Gênesis, o capítulo 12, o versículo 10. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Nós temos aqui o servo de Deus, Abrão, um pouco antes do nome dele ser mudado. Aqui, Abrão, esse nome curto, significa pai exaltado. Depois ele vai se tornar Abraão, que significa pai de multidões. Veja só, Abrão saiu da sua cidade natal, né? E ele obedeceu a Deus. Deus disse assim: sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu darei a ti e a tua descendência, a tua semente. Abraão, obediente, ele sai da sua cidade, deixa todos os seus parentes, ele vai até Arã, e de Arã ele desce para Canaã. Ele é acompanhado pelo pai, pelo sobrinho, lá em Arã, e depois o pai morre, ele novamente sai de lá e desce para Canaã. Ele obedeceu a Deus. Ele tinha mais ou menos 75 anos de idade. Ele não sabia onde ele ia, simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Veja só, mais tarde, Abraão se torna o pai da fé, chamado de amigo de Deus. Ele obedece a Deus e o versículo nos diz que ele passa por dificuldade. Houve fome naquela terra onde ele estava. E aí, surge a pergunta: será que Deus estava com Abraão naquele momento? Será que Deus permitiu que ele passasse por essa dificuldade? Sabe, no meu entendimento, você pode discordar, mas eu acredito que existem três formas ou três causas de uma prova. A primeira causa somos nós. Muitas vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes fazemos coisas erradas e caímos numa situação da qual nos arrependemos e passamos por uma dificuldade, passamos por uma prova. Concorda comigo? Em segundo lugar, nós temos também situações em que o inimigo coloca dificuldades em nossa vida. Um exemplo, Jó, o servo de Deus, lá no Antigo Testamento também. Um homem fiel, um homem íntegro, passa por dificuldades, perde seus bens, perde suas riquezas, perde os filhos, perde tudo, a saúde dele é afetada, o inimigo coloca uma doença na vida dele. E Deus diz assim: olha, somente não toques a sua vida. Ou seja, Deus permitiu que o inimigo atacasse o seu servo, o servo de Deus. Essa é a segunda razão. O terceiro motivo por que as provas acontecem é porque Deus permite que as provas aconteçam em nossa vida. Assim como na vida de Jó, né? Então, primeiro, nós causamos as provas. Segundo, o inimigo causa as provas. Terceiro, Deus permite que as provas, situações difíceis aconteçam em nossa vida. Eu quero citar aqui um livro muito lindo, Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen White. Na página 83, parágrafo 2, nos diz o seguinte: com oração fervorosa, considerava ele como preservar a vida de seu povo e de seus rebanhos, mas não consentia que as circunstâncias lhe abalassem a fé na palavra de Deus. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Ou seja, ele não se abalou, confiou em Deus, mas não consentiu que essas circunstâncias lhe abalassem a fé na palavra de Deus, porque ele confiou na palavra de Deus, mas ele passou por essa dificuldade. Ele foi para o Egito para procurar alimento.
Agora, o Senhor, em sua providência, ele permitiu que Abraão, né, passasse por essa prova. Qual era o motivo? Deus queria ensinar a Abraão lições de quê? Submissão, paciência, fé. Essas lições que seriam registradas aqui na palavra de Deus para benefício de todo o seu povo, para o povo de Deus, para você e para mim. E Abraão passou por essa aflição, suportou essa aflição, e Deus, dessa mesma forma, dirige cada um de nós por caminhos que nós não conhecemos. Às vezes a gente não entende, né? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite? Será que Ele não me ama? Essa é a questão. Será que Deus não tem dor das pessoas que passam por essa dificuldade? Por diversas provas? Será que Deus não cuida? Será que Deus não tem carinho, amor pelo mundo? Esses são os questionamentos que muitas vezes surgem em nossa mente. Mas lembre-se de uma coisa, que Deus não se esquece daqueles que põem nele a sua confiança. Ele não rejeita o seu povo. Assim como ele permitiu que Jó passasse por essa prova, assim como Abraão teve que passar por essa prova, Deus não se esqueceu deles. E se você está passando por alguma dificuldade, não duvide de que Deus está cuidando de você. Assim como durante uma prova, um exame, o professor fica calado, fica em silêncio, Deus, durante as nossas provas, também ele fica em silêncio. Mas ele não está longe, ele está perto. No mesmo livro, na mesma página, diz o seguinte: Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que pela sua constância e obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e possa o seu exemplo ser uma fonte de força aos outros. Ou seja, quando você passa por uma prova, essa prova tem dois objetivos. Primeiro, te beneficiar e beneficiar, em segundo lugar, a outros. E aqui nós devemos aprender a sermos gratos durante essas situações. Eu sei que é difícil ser grato durante a dor. Eu sei que é difícil ser grato durante a perda. Eu sei que é difícil ser grato quando a gente está em aflição. Nós precisamos levantar as nossas cabeças e dizer a Deus: Senhor, me ajuda. Deus vai nos ajudar. Mas Ele quer que você passe por essa prova para te ajudar, para retirar de você aquilo que não presta. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Mais nada. E se nós precisamos ter esse tipo de caráter, assim como Cristo teve esse caráter puro, perfeito, as provas são necessárias. As provas são instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar. Não se esqueça, as provas são instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar, para nos ajudar. Eu sei que é difícil. Eu já passei por dificuldades também. Já passei por provas e a gente murmura demais. A gente se queixa. A gente não consegue enxergar que há luz no final do túnel. A gente não consegue enxergar que Deus está no controle. Mas eu oro por você, para que Deus possa te ajudar. Se você está passando por alguma dificuldade, lembre-se que Deus cuida de você. Lembre-se que Deus está presente ali. Ele não faz por prazer, mas para te abençoar. No livro de Jeremias, o capítulo 29, versículo 11, nos diz o seguinte: Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Percebe? Quais são os pensamentos de Deus em relação ao mundo, em relação ao seu povo, em relação a você? Pensamentos de paz. Deus quer que você tenha paz. Deus não quer te destruir. Esse não é o objetivo de Deus. Quando as provas acontecem em nossa vida, Deus tem um objetivo maior, que é nos abençoar e abençoar a humanidade. Perceba que Abraão passou por essa dificuldade e depois saiu dessa situação. Jó também. Foi um momento. Não foi fácil. Mas, com a ajuda de Deus, conseguiram vencer e sair dessa situação. E é por meio de sofrimentos severos, muitas vezes, que Deus disciplina o seu povo, os seus servos.
Então, precisamos entender, agradecer pelas provas. Não é fácil, concordo com você. Mas Deus quer nos ensinar alguma coisa. Essas provas são passageiras. As provas têm um objetivo. Elas são pedagógicas. Elas querem nos ensinar alguma lição. Então, precisamos aprender, tirar a moral, tirar a lição daquela prova. Agora, eu quero te convidar a confiar em Deus. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, Deus possa te alcançar com essa palavra. Confie. Ele está aí, do seu lado. Ele sabe pelo que você está passando. Não desista, não desanime. Confie, se entregue a Deus de todo o coração. Leia a sua palavra. Ore fortemente, mais vezes. Entregue completamente a Deus. E peça que Deus tenha misericórdia na sua vida, na minha vida. Lembre-se que Deus, Ele tem muito amor por você. Não se esqueça disso. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você compartilhe com outros, se inscreva nesse canal, compartilhe também com seus amigos, com aquela pessoa que está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de esperança, da palavra do Senhor. Não se esqueça, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não mudará. Deus te abençoe.